Muito bem. Eu quero estar lendo em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6, que diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ponto, né? Ele, porém, o Senhor, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Não sei por que cargas d'água eu falei até o verso 6, não é? Claro, nós fomos até o verso 11. Eu tenho refletido bastante sobre essa questão dos dias atuais, do que está sendo comentado por todo tipo de dono de canal, pessoas que fazem podcast e programas voltados para as escrituras. Tem vários, alguns deles eu assisto alguns trechinhos, como o programa Jesus Cop, o Flop Show, que está agora entrevistando Luiz Saião, uma figura de exímio conhecimento como poucos, né? Ele, o doutor Edson de Faria Francisco, que é autor do Antigo Testamento Interlinear, hebraico-português. Então, são figuras de notório saber das Escrituras e que nos edificam e nos encantam, né? Porque a gente já está tanto tempo na jornada, na estrada do Evangelho, acaba descobrindo coisas novas que a gente, às vezes, frequentando nossa igreja, não chega a tanto. Falo por mim. Aqui nesse texto, nós temos o momento em que, a partir do batismo do Senhor, ele, segundo o texto, como que imediatamente vai para o deserto para jejuar e se preparar para um confronto. O que nós temos aqui é uma retomada da parte de Deus de uma situação que foi, digamos, interrompida, sofreu uma espécie de parênteses lá no livro de Gênesis, quando o casal que tinha sido responsabilizado por Deus para viver no jardim do Éden e, através do Éden, governar, coordenar todo o jardim, e do jardim, presume-se, o mundo, o planeta,
sofre uma investida e, sendo tentados, se rebelam contra Deus. Creio que é apropriado nós irmos lá. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E respondeu-lhe a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E aí ela acrescenta: nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não vai morrer nada. Balela. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, veja a sagacidade daquele que está por trás desse animal, que está incorporado neste animal, que ela não retoma do não, nem nele tocareis. Ela não começa a dizer, não, você pode tocar, pode até comer, não. Ela não vai nisso. Ela vai direto no que foi dito. O tentador foi mais objetivo ao dizer de Deus do que os seus representantes colocados ali como governo, como o representante dos céus na terra. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E olhou a mulher, o fruto, e viu aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Mordeu a isca. Mordeu a isca. O fruto era algo que atraía, chamava a atenção. A árvore era exuberante. A sua copa deveria ser diferenciada de todas as outras árvores. Mas o X da questão mesmo está aqui. Desejável, fruto desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e comeram e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eu vou parar aqui no 7, se for necessário nós vamos mais adiante, para ver quando Deus vai procurar por ele. Voltando aqui para o nosso texto de Mateus, nós percebemos aqui que há uma total ligação com Gênesis. O si do diabo, que ele vai intercalar o texto no hebraico da Peshita, vai mostrar essa intercalação em função das investidas do inimigo. Ele começa sendo chamado de diabo, de acusador. Ou seja, ele se projeta em direção ao Senhor, lá onde o Senhor se encontrava, no lugar que é nas Escrituras definido por deserto. Isso não quer dizer necessariamente que ele estava em um lugar totalmente árido, aquilo que nós conhecemos pelos filmes, que só
só se vê areia no horizonte, não tem que se entender necessariamente assim. Pode ser que o Senhor estivesse em algum vilarejo muito destacado, em um lugar de pessoas de espiritualidade até diferente dele, daí a aplicabilidade do termo deserto. Sabe? Quando o missionário vai para um lugar onde o evangelho não chegou, e ele pisa naquela terra, naquela nação, naquela tribo, e ele se sente no deserto. Ele sabe que ele não tem crente, ele sabe que ele não tem irmão. Ali ele não pode contar com ninguém. Não há quem ele possa chegar e dizer: irmão, eu vim para cá para fazer missões e me ajuda, intercede. Ele está só, está no deserto. Ele se projeta para o Senhor como o acusador. O que é que isso chama a minha atenção? Como acusador, já de cara, ele vem com aquela presença de: quem é você? Que filho de Deus que nada, rapaz. Tu é descendente do pai de todos, o homem lá do jardim, que fechou comigo. Tanto que ele vai dizer, ao levar o Senhor a um alto monte, mostrar os reinos do mundo e a sua glória, ele vai dizer: se prostrado me adorares, e aí nós vamos falar isso mais adiante, é o limite, ele extrapolou o limite do que lhe era autorizado, porque nós vamos falar também sobre isso. Ele não segue regras, ele não tem respeito. O diabo, ou Satanás, ele é um ser desrespeitoso e ele não segue regras. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Então, como acusador, ele vai chegar com essa presença: você é filho de Deus. Como é que é filho de Deus? Todos pecaram e destituídos estão, você também faz parte disso aí. Só que nós sabemos, e eu tenho falado em outros vídeos a respeito do que vou dizer agora, a importância de nós mantermos de que Yeshua é o Deus encarnado, razão pela qual a gestação que o trouxe ao mundo não foi por um ato relacional de um homem com uma mulher. Ainda que legítimo dentro de um casamento, não foi, não pode ser. Porque ele não poderia ser o Deus encarnado e ele não poderia ser o Salvador, o Redentor. O seu sangue não teria a eficácia que tem se ele fosse fruto, como os judeus afirmam, chegando a ponto, em ambiente acadêmico, de dizer que Maria foi uma prostituta, porque era assim que era tratada as mulheres que estavam prometidas em casamento como ela, e tivesse relações com outro homem, que segundo o que eles pensam, e eu fico perplexo de ver entrevistas de certas figuras importantes aí, essas figuras de 130 mil seguidores, sabe, de 500 mil visualizações, que vai conversar com um rabino e fica concordando com tudo, fala contra o inferno, sem explicar, sabe, pessoas que foge totalmente do padrão estabelecido pelas Escrituras para ser um representante do reino dos céus, que tem que ser marido de uma só mulher, que seja senhor responsável e idôneo na educação do seu lar, que tenha filhos respeitosos e educados, e tá tudo fora. Mas o cara se sente o ícone dos evangélicos ou daqueles que sei lá como que ele se define agora. E fica cheio de dedo com o rabino. O cara é um satanista. Ele mantém o mesmo espírito daqueles que fizeram tudo o que fizeram com Yeshua. Tanto que eles não mostram um mínimo de arrependimento. Não é que eles não reconheçam ele como quem ele é, o Deus vivo, manifestado em carne,
Não é apenas isso. Eles são os eternos inimigos de Deus. Então ele chega nessa postura. E ele é chamado aqui de diabo, de acusador. E diz para ele: se tu és o Filho de Deus, ou seja, se você não é um homem comum, se você não é um grande profeta, se você não é mais um Messias, se você é o Machia, então aí, tem pedra aí, manda que ela se transforme em pão, ou em pães. E ele segue. Transporta o Senhor para o pináculo do templo. E aqui nós poderemos falar sobre essa questão de ser o pináculo do templo e o envolvimento, a chamada da questão religiosa, que é tão importante no tocante ao povo hebreu, posteriormente judeu, dentro do qual Deus levanta o seu remanescente fiel, através de quem, aí sim, ele vai fazer a sua obra em prol da salvação dos escolhidos no mundo, costuma-se dizer salvação do mundo, mas isso nos levaria muito além do que planejamos. E diz ao Senhor, pináculo do templo, disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. De novo eu chamo a atenção para esse si dele. Esse si dele é um questionamento tentando colocar o mínimo de dúvida no coração do Senhor. Porque ele está agarrado naquilo que Adão fez lá no Jardim do Éden. E do que ninguém pôde escapar. Ninguém. Nem Abraão, nem Davi, nem os profetas. Ninguém. Todos estavam debaixo do jugo da servidão pelo medo da morte. Então ele vem sempre com si. Esse si aí, essa conjectura de dúvida, de relativização, né? É uma partícula que relativiza ou quer relativizar. Você diz, mas é mesmo? Então faz isso. E prova que você... Né? Nós entendemos muito bem. Transportou novamente a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. A questão aqui, precisamos entender que está em questão ali, está, vamos dizer assim, sobre a mesa eterna da eternidade, a criação no meio, e de uma ponta, alguém que por rebelião recebeu poder como príncipe deste mundo, no caso de Adão, e o Criador Todo-Poderoso que está acima dele de todos. E que agora vem em forma humana para retomar de onde o Adão carnal, o Adão terreno, pecou e caiu, e ele vai vencer e começar toda a obra de destronação, de desentronação desse príncipe deste século. E chega para quem é o dono de tudo
Mas ali é um clima de tentação. É um clima que está tentando convencer o Senhor de uma relatividade, um relativismo que na verdade não existe. E ele não podia, em momento nenhum, se desligar. Mostra os reinos do mundo e a sua glória. E diz, olha, se você se prostrar e me adorar, que atrevimento. Ele está falando com o próprio Criador. Lá em Colossenses, a palavra de Deus vai dizer que ele é antes de todas as coisas e que por ele todas as coisas foram feitas, inclusive os poderes, inclusive este que está falando com ele. Tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. É aí que ele passa dos limites. É aí que ele passa dos limites. Então o Senhor deu uma ordem, agora não mais como tentado, agora como o Senhor que está retomando o poder sobre toda a sua criação, vai-te, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É importante nós entendermos isso nos nossos dias, porque está havendo um descuido muito grande, e olha, gente, a coisa está tão gritante, que nem é mais crente só que está falando isso não. Sociólogos e sociólogas no YouTube, no Google, mais no YouTube, né, que é a pessoa entrevistada, tem falado sobre a liberdade excessiva que se dá aos jovens, o descuido de se proteger a família, a casa, como aquilo que deve ser cercado. Lá no Gênesis, diz o seguinte: mas do fruto que está, da árvore que está no meio do jardim. Eu quero chamar a atenção para isso aí. Deus fez um jardim, colocou a árvore da vida no meio do jardim. O que se entende por meio? Pelo centro. As nações, elas procuram escolher o estado para a sua capital, não que esteja à beira-mar, que não esteja uma periferia, mas que estejam mais no centro. As grandes instituições, quando vão se estabelecer em um município, numa cidade, eles procuram o centro. No nosso caso aqui, o fato da palavra de Deus nos dizer que a árvore estava no meio do jardim, no hebraico quer dizer, a frase quer dizer, aquilo que está no centro, no meio, no lugar principal. A ideia que isso me passa é que o casal devia respeitar a restrição, mas muito mais do que isso, proteger a árvore. Ela era objeto de proteção e um alerta de reverência. Vocês podem olhar, vocês podem até tocar, apreciar, mas comer não pode. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós temos visto um descuido muito grande com aquilo que deveria estar no centro de nossos cuidados, como homens de Deus, como chefe de família, como marido, como pai. Os nossos filhos estão sempre na periferia, quando não estão totalmente alheios a nossas atenções, aos nossos cuidados. Recentemente, várias notícias de meninas de 12, 13, às vezes
se não me engano, até de idade menor, 11 ou 12 anos, que participava de jogos online, onde desafios eram lançados para elas comerem alguma coisa, se ferir o próprio corpo. Porque vivemos dias em que uma menina com 11 anos tem a liberdade de se trancar no quarto e a mãe ainda meter a cara na televisão como quem está fazendo uma coisa muito nobre, muito bacana, muito moderna. Eu respeito a privacidade dela. Eu nunca entrei no quarto dela. Aí nós temos visto o que tem acontecido. Homens que não acompanham a vida íntima de suas esposas. E daqui a pouco nós estamos vendo escândalos acontecendo no meio daqueles que se dizem povo de Deus e que não deveria estar acontecendo. Se nós estivéssemos atentando para o que nos ensina as Escrituras, se nós olhássemos para os conselhos que Paulo dá a Timóteo, de como ele devia se conduzir como um homem de Deus e como chefe de família, e de como ele deveria identificar e tratar os líderes dos grupos que convencionou se chamar igrejas. O homem tinha que ter reputação ilibada, ser marido de uma só mulher, ter seus filhos criados com boa reputação e educação e nos caminhos do Senhor. Que não fosse aceito homens cujos filhos dessem mau testemunho. Aí hoje a gente tem um cara aí que uma filha se suicidou, o outro filho se matou, depois o outro se assume como gay, e o cara fica cheio de orgulho aí, E nós estamos vendo as instituições, eu já ia chamar no singular, né? Mais de 35 anos, tratando como a igreja, porque o Senhor tem um povo só. Em algumas traduções ele vai chamar de a nação. Ele diz aos fariseus e aos escribas: o reino de Deus será tirado e dado a uma nação que produz os seus respectivos frutos. Nós temos visto a crise que está arrastando as comunidades chamadas igrejas evangélicas, e parece que não há mais como manter ou como retomar o controle da coisa. Então, essas passagens, elas nos servem de alerta, e são passagens que tratam de um mesmo tema, elas se ligam como se conectassem de um capítulo de Mateus ao capítulo 3 de Gênesis, nos mostrando o que custa o descuidado com o conselho de Deus e com as ordens de Deus. O Senhor, no Evangelho de João, ali por volta do capítulo 14, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, quando ele está se aproximando de Jerusalém, ele vai celebrar a Páscoa na noite em que ele vai ser traído e ser preso e ter início o seu julgamento, que é uma noite de quinta-feira, e ele fala: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei o Consolador, como foi prometido pelo Pai. Ele faz referência aos profetas, principalmente o profeta Joel. Ele diz: e ele vos guiará, vos lembrará de tudo que eu tenho dito e vos ensinará. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não somos órfãos. Nós não temos que vir aqui para todo problema que vem. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia é importante, as Escrituras são essenciais também. Mas eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim.
E ele me avisa, ó, não estás entrando em um bom caminho. Estou te advertindo, cautela. O Senhor fala, se a gente, no caso eu estou com um problema, a minha esposa tem um sonho. Outro dia minha esposa teve um sonho. Ela disse que eu estava lá no quintal, no sonho, e uma tubulação muito grossa de água arrebentou no quintal. Água potável, a água que a gente recebe. E aquela água saindo, muita água, e eu no quintal, trabalhando, fazendo outras coisas. E ela falava, não, que você não está ligando esse desperdício de água, essa água limpa. Olha como é que essa água está pura. Está desperdiçando a água e você não está se importando. Foram as palavras dela. E ela no outro dia me contou, isso foi na semana passada, por volta da quarta para sexta-feira. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, meu Deus, eu sou uma pessoa só na minha casa. Minha casa é muito simples. Eu tenho que estar fazendo muita coisa, porque tem muito por fazer. E por ser assim, eu já tive até que pegar trabalho aqui de refazer, sabe? Você pegar um muro que já estava cintado, mas sem reboco, e demorou tanto tempo sem fazer o reboco do muro, que é o que protege a parte de alvenaria, mais especificamente o concreto armado. Eu tive que refazer 20 metros de cinta do muro. Sabe lá o que é isso? Você derrubar uma coisa que você fez sozinho, subindo com um balde de concreto na mão, colocando ali e ter que fazer tudo de novo. Porque é um espaço de tempo muito longo entre o que foi feito e não terminado. Mas isso acaba... Eu conversei com ela, falei, Nana, eu acho que eu entendi o que o Senhor disse. Eu estou me descuidando muito com a devida atenção à palavra de Deus, inclusive para fazer os vídeos, mas para minha edificação também. E estou com o meu coração muito voltado para cuidar do quintal, das coisas. Ela falou, faz sentido. Então, o Espírito de Deus nos auxilia. Ele nos ajuda. O Senhor não nos deixou órfãos. Agora, o problema é que nós estamos vivendo um tempo de relativismo, de estar tudo certo, não pega nada. Isso está açoitando a liderança das comunidades. E quem sofre são aqueles que dependem, que precisam de orientação, de estar ouvindo a palavra. Porque o mais importante, aquilo que deve estar no centro do ministério dos homens que são chamados por Deus, não está sendo vigiado. A árvore não foi colocada perto da cerca do jardim, lá do finalzinho, quando ia acabando o jardim. Não. Ela estava no centro, no meio do jardim. No centro do jardim. A frase é Tever, Tor. Tever, Trave, Vave, Raf Sofit, Trave, Roland Vave, Rave Sofit. Meio, centro, interior. É uma preposição e é também um substantivo masculino. Exige o cuidado de se mediar, de se interceder, de servir e intervir. A palavra tever como verbo. Em Rivka Berezin, no dicionário da filóloga Rivka Berezin, está em, no meio de, dentro de, no interior de.
Ou seja, a ideia de centralidade está implícita, mas vibrante. E por centralidade se quer também evocar a ideia de cuidado, de vigilância, de proteção. O rebanho precisa ser protegido. O pastor fecha a porta do redil e fica à porta. E quem não entrar por ali é ladrão e salteador, é lobo. A família tem que estar no centro das atenções. Os filhos têm que estar no centro das atenções do marido, do pai, da mãe, do casal. Em Mateus, nós podemos observar isso na vigilância do Senhor. A constante partícula, manifestação da partícula adversativa, se, que o usurpador vem tentar revalidar a sua conquista anterior. Mas aqui ele vai sofrer exemplar derrota. O Senhor estava atento ao si dele. Esse si aí é importante, porque é uma tentativa de semeadura, discreta, sutil, que suscita dúvida, que faz você fraquejar em um momento em que não pode haver nenhuma fraqueza, nenhum vacilo. Espero que eu tenha conseguido passar para você o que eu senti de Deus em falar neste vídeo. Comente aí nos comentários o que você acha. Se você concorda que nós estamos vivendo um momento muito crítico do povo de Deus. O mundo em geral, mas o povo de Deus está vivendo um momento de descuido, de torpor, de vacilo, de não atentar para o que importa. Se você gostou, achou que esse vídeo falou ao seu coração, compartilha ele, curta, ok? Uma boa noite de sábado e um bom fim de semana. Que Deus nos abençoe.